Chegamos ao final da nossa temporada, quinto episódio, em que a gente vai sair um pouco daquele assessment, falando de mundo corporativo, de valores, de pontos fortes ou de comportamento. A gente vai falar do quê? A gente vai falar de amor. E sim, ela voltou, ela que estava aqui no primeiro episódio, falou com a gente sobre DISC. Hoje a gente vai trazer um best-seller, a gente vai trazer as 5 linguagens do amor. Bem-vinda, Alessandra Rufino. Um prazer estar aqui. Mas eu vou falar, tinha que ter as 5 linguagens do amor na liderança, no ambiente corporativo. Acho que falta essa edição. Acho que o Gary Chapman tinha que escrever um livro desse. Tá bom, a gente pode convidá-lo É. então para fazer isso, mas a gente vai também aplicar aqui dentro da liderança para o mundo corporativo como é que a gente usa. Vamos fazer uma introdução então, Ale? Da onde que veio? O que são essas 5 linguagens do amor, do Gary? Por que isso se tornou importante? O que diz? Tá bom. O que acontece? O Gary e a esposa dele trabalhavam com aconselhamento de casais. E aí, nessa história, eles começaram a perceber os atritos que os casais tinham, o que acabava funcionando. Então, eles ouviam a esposa, ouviam o marido e percebiam essa contradição. E aí, nessa história toda, o que eles começaram a perceber? Que tinham jeitos diferentes das pessoas se comunicarem. E aí foi se percebendo como que a linguagem do amor acontecia. O que eu entregava para o outro e o que o outro recebia. E isso se criou um padrão. Por quê? Porque ele começou a repetir o padrão no aconselhamento, começou a mensurar isso, e aí surgiu as 5 linguagens do amor. Então ele percebeu que tinham 5 maneiras da pessoa se comunicar. Como que eu entendo o amor e como eu entrego o amor. E tem uma conversa também sobre o tanque do amor. Quero que você explique o que isso significa e por que isso muda o jogo dessa relação. E também a gente não está aqui trazendo porque o nosso canal virou de aconselhamento amoroso, não é por conta disso, mas é porque muito do que eles criaram e do best-seller pode ser aplicado no nosso dia a dia para a melhoria das nossas relações no trabalho. Conta então isso sobre o tanque, e acho que já dá para a gente falar quais são essas 5 linguagens do Exato, amor. assim. Então vamos entender. E por que isso se aplica tanto no nosso ambiente corporativo? Imagina o seguinte: você já foi no supermercado com fome? Eu já, O infelizmente. que acontece com a gente ali? Gasta mais. A gente gasta mais, a gente É. compra aquilo que não era para comprar. Então o que acontece? Nessa hora, o nosso tanque da fome não está abastecido, então a gente, fica desregulado. Então quando esse tanque do amor ele não está cheio, há uma tendência forte na nossa comunicação não ser fluida, porque eu não recebo o amor como eu deveria receber e não entrego o amor como eu deveria entregar. Então por isso que a recomendação nos 5 linguagens do amor é que você abasteça o tanque do outro, porque o outro com o tanque abastecido, o amor flui melhor. Então o que acaba acontecendo? Ele traz no livro as 5 linguagens, que são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, e atos de serviço. Atos de serviço, isso. Então ele traz essas 5 linguagens e cada um, quando você vê o teste, o livro ele traz o teste, você começa identificando como isso funciona, qual é o grau que esse amor funciona. Então, por exemplo, eu fiz o teste e descobri que o meu era atos de serviço. E eu falei: "Gente, olha, é exatamente isso". Então eu sou aquela pessoa que eu fico: "Tá tudo bem? Você quer alguma coisa?". Se eu estiver na casa, por exemplo, da minha cunhada, eu vou estar varrendo. Se eu estivesse numa festa, por exemplo, eu estaria servindo as pessoas. Eu sou aquela pessoa, isso acontece muito. As pessoas falam: "Ale, chegou a hora de cortar o bolo, vem você cortar o bolo". Elas já sabem que eu sou essa pessoa. Então, o meu modo de transmitir o amor vem por atos de serviço. O pessoal já brinca: "Passa lá em casa, né". Você não Por quer visitar 3 vezes na semana? assim, né. Então, como que eu entrego esse amor? Aí vem o ponto interessante. Então, cada um você começa a identificar. O ato de serviço tem muito disso, de fazer coisas. Uhum. O presente, o próprio nome diz, é um presente, mas não tem a ver com o valor do presente. Eu também gosto desse. A pessoa lembrou e falou: "Ai, a Lê trouxe isso, a Lê tá". Eu amo. Meu, Você gosta de receber ou você tem esse como segundo? Você disse que o primeiro seu primeiro é ato de o serviço. ato de serviço. Isso. Esse segundo seu é o presente? Então se você vai em algum lugar, você
pensa em alguma pessoa mais querida sua para trazer Sim. algo que seja um simbólico? Quando a Coca-Cola lançou aquela promoção não, aquela ação de marketing com nome, eu nem tomo refrigerante, mas eu era aquela pessoa que parava na prateleira para achar o nome de outras pessoas, a ponto de encontrar um nome para levar de presente para a pessoa. Então o presente ele é um ato de amor meu forte, mas não é o primeiro. Uhum. O outro é o toque físico. Eu diria que ele não tá na minha escala dos primeiros não, que é exatamente aquelas pessoas que tocam, que abraçam, eh, então é o toque físico. Uhum. O tempo de qualidade, é interessante que eu tô aqui comentando e tô pensando na minha casa, porque hoje eu já sei como cada um entende o amor na minha casa. E o meu marido é o tempo de qualidade. Meu marido ele quer que simplesmente eu sente do lado dele e do tipo, vou assistir um filme. E aí eu tô lá: "Você quer uma pipoca?" Ele fala: "Só fica quieta, Alessandra, senta aqui e vê o filme comigo". Ele só quer que eu fique lá. E aí o tempo de qualidade dele, como é que se traduz? Se ele vai no supermercado, ele quer que eu vou com ele. Se ele vai numa farmácia, ele quer que eu vou com ele, porque ele entende que esse tempo juntos, ele quer ir lá numa cafeteria, tomar café junto, ele quer, e para mim entender isso foi um grande desafio. Por quê? Porque o modo como eu entendo o amor é outro. Mas agora fica mais fácil, porque eu sei que para ele isso é importante. E o outro qualquer, eu falei do tempo palavras de afirmação. Isso também gosto bastante. Provavelmente se você esqueceu é porque é algo que não tá ali tão no seu dia a dia, porque o ato de servir foi o primeiro que veio, porque de É. verdade é a maneira como O ato de você se serviço é mais manifesta. fácil, mas palavras de afirmação eu também gosto bastante. E aí o que que é interessante, quando você recebe isso, o teu tanque fica mais cheio, consequentemente a tua comunicação vai ficar mais fluida. Por quê? Porque você não está naquele efeito que eu perguntei para você, o que que acontece com a gente quando a gente vai no supermercado com fome? Compra o que não deveria. Se eu tô com o meu tanque de amor baixo, eu não consigo regular esse amor, a minha comunicação não vai ser fluida, aí vai vir aquela comunicação mais ríspida, mais é como assim: "Poxa, você não me ama, então, né, eu vou tentar revidar isso", né, é um grito no comportamento. E o que que eu vejo, e por que que eu acho que no ambiente corporativo vale super a pena a gente entender sobre isso? Porque algumas vezes, e isso é um questionamento que líderes fazem, como que eu vou promover o melhor sistema de recompensa ou reconhecimento do meu liderado ou das pessoas que eu trabalho junto? Quando você conhece a linguagem de amor dessa pessoa, só o fato de você, por exemplo, a linguagem de amor dessa pessoa for palavras de afirmação. Meu, ela vai amar chegar no escritório e encontrar um bilhetinho. Uhum. Poxa, a pessoa ela lembrou de mim, ela escreveu aqui: "Olha, ótimo trabalho, foi fantástico desenvolver isso". Ele é a palavra de afirmação. Isso é, você está enchendo o tanque dessa pessoa, você está trazendo o sistema. Então isso não tem a ver com coisas caras, isso tem a ver de como eu interpreto o amor. Se essa pessoa que você trabalha ela gosta de presente. Aí você foi fazer uma viagem, você traz um bombom, uma lembrança, Ou foi num foi num congresso, ou congresso. participou de algo Poxa, que você foi entregar, que teve a ver com a participação dessa pessoa, traga um reconhecimento desse perfeito. lugar que a pessoa não pôde estar É. com você e vai Então, gerar esse engajamento. isso a gente começa a perceber que cada um também isso você entende como a pessoa percebe esse amor. Então por isso que eu entendo que os 5 linguagens de amor, ela tem a ver com relações. E relacionamento ele impulsiona negócios, ele impulsiona a comunicação, ele impulsiona todo o nosso sistema de, interação. Lá no primeiro episódio, Alessandra, você fez um comparativo com o trânsito e o DISC, quem é cada um lá dos perfis Sim. comportamentais. Se a gente fosse escolher uma situação e fosse pensar nessas 5 linguagens do amor, a pessoa que tem essa tinta mais forte em alguma delas, como é que ela se comportaria? Vamos trazer então a ideia aí de uma festa de aniversário? Você até falou, né, de Até você falei, corta o bolo. por exemplo, eu sou aquela pessoa que corta o bolo, é atos de serviço. Ou aquela pessoa que pega a bandeja e começa a servir a bebida para todo mundo. Ou que já vai catando os Já vai copinhos, já vai catando tirando um isso, lixo. atos de serviço. Ou chegou alguém, tá faltando cadeira, vai lá, busca uma cadeira. Perfeito.
A pessoa que é de presente, certamente ela vai se dedicar um tempo a procurar o melhor presente, a pensar nessa pessoa. É quase como se fosse assim: "Não vou chegar na festa de mão vazia, de jeito nenhum, inaceitável". Ela Ou até pensa personalizar esse personalizar, presente, porque ou mandar antes. Então, a festa é sim, 5 horas da tarde. Para essa pessoa que o presente é muito importante, é, talvez ela já mande o presente com antecedência para casa da pessoa e já deixe ao lado da cama, ou crie uma situação é. importante para que esse presente se torne ali algo que chame mais atenção. Faz sentido isso? Faz total. E certamente aquela pessoa que é palavra de afirmação, ela chegaria elogiando, ela chegaria dizendo como a festa está agradável, como o aniversariante ele está bem, ele iria declarar através de palavras quando ele entende que isso é a linguagem de amor, é como ele entende e é como ele entrega. Ou até, né, Alessandra, pedir um momento no meio do parabéns ali, Sim. para poder fazer um discurso, uma carta É, que preparou para aquela pessoa para poder ler na frente de perfeito, todos. é exatamente isso. E aquele que é toque físico, certamente o abraço dele vai ser aquele abraço mais caloroso, de chegar, de abraçar, de curtir aquele tempo com a pessoa. E tem a outra linguagem que é o tempo de qualidade. Então a pessoa já entende que ela está indo para a festa, para dedicar esse tempo para alguém, então como que é importante. E é interessante isso, porque a gente está falando de como a pessoa ela reconhece o amor, então é a maneira como ela entrega. Só que quando a gente faz o teste, a gente começa a entender como o outro recebe. Por isso a história do tanque. Então não dá para você ficar numa única linguagem de amor, porque se o reconhecimento de amor do outro é outro, como que eu faço essa adequação? Porque senão o outro não reconhece o amor que foi entregue a ele. Inclusive nisso, Alessandra, eu acho que é importante a gente até se aprofundar um pouco na questão dos conflitos. Então, Sim. onde eles ocorrem? Justamente nessa disparidade entre qual é a linguagem de amor que eu manifesto, provavelmente é essa que também abastece o meu tanque, Sim. mas se a do outro é uma outra linguagem, vai sentir esse distanciamento. É assim que funciona o conflito? Sim, porque aí a pessoa ela fala assim: "Poxa, você não me ama". Então, por exemplo, eu tenho uma filha que para ela o toque físico, se torna mais evidente. Então ela é aquela pessoa que se eu sentar do lado dela no sofá, ela encosta uma parte do corpo dela no meu. É um pé, é uma mão, é filho, né, acaba acontecendo dessa maneira. Então o que acaba acontecendo, se eu busco me afastar, até mesmo quando ela vem me abraçar, se eu afasto o abraço antes, ela: "Você não me ama? Você não quer meu abraço?" Ela verbaliza isso. Então, o que acaba acontecendo é que a gente começa a perceber e um outro que eu acredito que é a maneira como ela também entende o amor, é palavras de afirmação. Porque, por exemplo, se ela faz alguma coisa, ela arrumou o quarto. Ela fala: "Mãe, vem aqui ver". Ela quer que eu vou lá, que eu elogie o quarto, que olha como você foi organizada, que legal que você fez isso. Então, eh, as pessoas elas dão, indícios de como ela percebe isso, porque ela vai em busca disso. Ela começa a se demonstrar nesse movimento. Então é bem interessante a gente ficar atento de como as pessoas elas funcionam. E, Alessandra, na sua experiência, quando é que a gente pode começar a perceber que a linguagem do amor é uma ou outra na pessoa do nosso convívio, e se ela pode mudar ao longo do tempo, como lá no primeiro episódio que você falou de DISC, a gente diz que é comportamental e que ele Sim. pode se alterar. Acontece o mesmo com a linguagem do amor? Olha, do que eu estudei a linguagem do amor, eu agora estou com um livro lá em casa para estudar. Eu sou mãe de adolescentes. Eu acabei de comprar os 5 linguagens de amor para adolescentes. Ah, então tem essas Ainda também, é, essas adequações. e também tem o de crianças. Uhum. Então, é recente isso, eu não tinha tido acesso, acabei de comprar. O Eu acho que talvez aí venha a maneira como cada um percebe isso, porque é como que eu traduzo essa linguagem, só que dentro desse campo da adolescência ou esse campo da infância, Uhum. né, da primeira infância. Então o que que eu acredito? Eu acredito que tem maneiras, de traduzir, por exemplo, vamos pegar a história do tempo. Não, vou pegar a história do presente. O presente a gente sempre pensa no objeto. Mas às vezes o presente é desafiante, porque, assim, como que isso pode aí vale a pena se aprofundar no estudo, porque algumas vezes a presença, ela é um presente também.
Mas daí tá no tempo de qualidade. É, É o presente como um símbolo. Então pensa que é um isso. É símbolo. um símbolo. É algo tangível, físico, que represente esse amor. O tempo de qualidade é a presença. É, porque aí a gente começa a entender como que para cada um aquilo é interpretado. Porque algumas vezes fala assim: "Ah, então sempre palavras de afirmação vão ser um elogio". Necessariamente não, foi o que você falou, pode ser uma carta, um discurso, ela pode vir num bilhete, ela pode vir em um outro formato. Ah, atos de serviço. Ah, não é só você ficar fazendo coisas para o outro, mas, então como que eu começo a entender o olhar do outro sobre o que que significa para ele atos de serviço. Por isso que aí eu falo que não tem gente, tem algo que vai funcionar sempre. Nós precisamos nos conectar a pessoas. Não Perfeito. tem como eu olhar o outro e querer em poucos segundos identificar a linguagem de amor dele. Poxa, deixa eu observar essa pessoa, deixa eu me aproximar, deixa eu gerar diálogo, deixa eu entender em conversas. Claro, a gente está falando de uma literatura super bacana, que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Mas eu digo assim, turma, o diálogo, a conversa não vai sair de moda. E o prestar atenção no Prestar outro atenção no também. outro. Alessandra, a gente está com o tempo quase finalizando aqui e me veio um pensamento, talvez você nem tenha se preparado para responder isso. Nesses tempos de mídia social, Sim. é possível a gente perceber a linguagem do amor por meio dessa conexão online? Eu acredito que sim, porque você percebe na linguagem de amor no online, eu vejo o quanto algumas pessoas elas estão lá se comunicando, seja a curtida, Uhum. seja o comentário, seja o modo de exibição, o que que ela comunica. Então você começa a perceber o sistema de recompensa. Se eu percebo isso, eu começo a perceber qual é a linguagem de amor. Por exemplo, eu falo assim, você pega hoje, falei das minhas filhas que são adolescentes. Um sistema de linguagem de amor deles, o dia que um adolescente faz um stories, ele te marca, cara, você tá num patamar de, assim, você Muito ganhou amor. um outro nível, o amor tá elevado. Então, a gente começa a perceber que esse reconhecimento, ele vem nisso, também. Então eles têm muito disso, eles escrevem na postagem, marcam a pessoa, é do tipo, por isso que eu falo que nessa hora essa palavra de afirmação vira um grande presente. Uhum. Então: "Poxa, eu te dei um presente, você marcou no stories que você me deu isso?". E se fizer um Pix, então, aí é Nossa. certamente que é, é a linguagem do amor do presente. Alessandra, como é que as pessoas podem fazer esse teste para poder reconhecer a sua linguagem do amor? É claro que até Sim, o prestar atenção, nós falamos aqui das 5 linguagens, a própria pessoa já consegue ali determinar sim. qual que é o que abastece mais o seu tanque. Mas tem um teste para fazer? No livro tem o teste, você consegue fazer o teste, ele traz a numeração, você vai respondendo e consegue identificar, como que funciona, e também na internet acaba funcionando. Às vezes na própria inteligência artificial você consegue jogar, pedir para ela perguntas para você identificar a sua linguagem do amor. Então, hoje no ambiente corporativo nunca ouvi ninguém falar disso, usar os 5 linguagens do amor no ambiente corporativo. Por outro lado, esse tema ele é muito difundido, esse livro ele está presente no mundo inteiro, ele é um best-seller, então é de fácil acesso, tem grupos de estudo sobre o livro, enfim, eu já tive a oportunidade de participar de alguns grupos sobre esse tema. Volto a dizer, vale super a pena fazer o teste, mas vale super a pena você estar com o seu radar atento às pessoas à sua volta. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade, então eu te agradeço por esse tempo de aprendizagem com você sobre as 5 linguagens do amor. E esse é o final dessa temporada. Obrigada, Alessandra, por ter vindo aqui. Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, que para mim é muito gostoso poder compartilhar informações como o livro 5 Linguagens do Amor, para que as pessoas elas possam se conhecer e sim, investir aí num ambiente de transformação, de crescimento, e é para isso que a gente está aqui. Obrigada pelo convite. 5º episódio, as 5 linguagens do amor, pra gente finalizar. A gente tá pensando numa próxima temporada, porque ficou um monte de assessment de fora. Você gostou? Curte, comenta, compartilha e coloca aqui pra gente. Se quiser uma segunda temporada, a gente pode sim sair aqui trazendo mais convidados para falar para vocês de autoconhecimento. Até mais. Tchau, tchau.